vocês que estão conosco ao vivo, pela internet, pelo aplicativo, vocês que a partir de agora estão nos ouvindo e nos vendo também pelo Facebook. Nós estamos ao vivo com esta programação pelo Facebook, você pode também nos acompanhar. E depois nós estamos gravando para que esta programação possa ir para o nosso canal do YouTube, Mário Filho, PR. Deus abençoe. Vamos lá, vamos orar, falar com Deus. Querido Deus e poderoso Pai, mais uma vez nós te agradecemos e te exaltamos. Mais uma vez nós glorificamos o Senhor. Na beleza da tua santidade nós dizemos graças ao Senhor, ó Pai querido, ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, santo e verdadeiro. Senhor que não tem pressa de nada, né? Como Deus é tranquilo, como Deus não tem pressa. E nós precisamos aprender isso com Deus. Deus não tem pressa para nada. Para nada. Você já observou? Parece que Deus espera o último segundo para fazer as coisas, né? Não é que Ele espera o último segundo, é que Ele não tem pressa mesmo. Para Deus não tem tempo. Não existe o tempo para Deus, o tempo existe para nós. Nós é que somos reféns do tempo. Graças te damos, Senhor, porque estamos aprendendo com o Senhor. Uns aprendem mais rápido, outros demoram um pouco mais para aprender a não termos pressa. A pressa não é coisa de Deus, não. Graças nós te damos, porque o Senhor tem nos ensinado isso também. Como nos ensina? Para quem quer aprender, o Senhor nos ensina todos os dias. Às vezes a gente é meio obstinado. Às vezes a gente quer porque quer, porque quer e porque quer. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, pode até permitir coisas não muito boas na vida da gente, para a gente aprender. Uns só aprendem no chicote. Chicote quer dizer as coisas ruins acontecendo. Outros aprendem de maneira mais fácil. E Deus sabe tudo. Deus sabe para quem o chicote é bom e para quem não é. Graças nós te damos, Senhor. Tu és Senhor e Deus das nossas vidas. Senhor, fala conosco nesta tarde. Fala conosco, Senhor. É um assunto meio complicado, Senhor, mas fala conosco. Tua palavra está aberta. Dá-nos a graça santa e poderosa do entendimento. Esta é a minha oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar os óculos, porque sem ele, com ele já está difícil, sem ele, difícil. Bom, você que está me vendo aí pelo Facebook, já sabe aonde você vai abrir a Bíblia, né? Que está aí no título. Já sabe até sobre o que eu vou falar, porque está no título. Você que está me ouvindo pelo aplicativo, e você que vai me ver depois pelo YouTube, é Marcos capítulo 10, versículo 19. Marcos capítulo 10, versículo 19. Eu vou trazer mais um alerta hoje. Sabe por quê, irmãos? Irmãs queridas, hoje de manhã eu falei muito para as irmãs, né? E tudo que eu falei, olha, pode ter certeza,
é para você ser uma mulher de Deus. Não é fácil. Não é fácil ser nem homem de Deus e nem mulher de Deus. Não é fácil ser um jovem de Deus, uma jovem de Deus. Não é fácil ser um idoso de Deus. Não é fácil ser um branco de Deus, um negro de Deus. Não é fácil. Não é fácil ser um oriental de Deus, um índio de Deus. Nunca é fácil ser de Deus. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Se puder aí abrir sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 19. Abra aí, leia junto comigo. Se não puder ler, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem como a fé? Vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Irmãos amados e irmãs queridas, eu fico abismado. Eu falei outro dia aqui, que eu gosto muito de rádio. Eu fiz rádio, comecei a fazer rádio em 1974, eu acho, muito novinho. Umas pequenas pausas. Depois deixei o rádio secular, trabalhei em todas as emissoras de rádio de Campinas, algumas de São Paulo, algumas aí do interior. Depois abandonei o rádio, depois voltei para o rádio cristão, parei de novo, porque do jeito que estava sendo eram outras pessoas, e depois eu voltei sozinho, já, 16 para 17 anos, sozinho, fazendo esse trabalho aqui. E eu gosto do rádio, não para ouvir música. Sinceramente, nunca gostei do rádio para ouvir música. Quando fazia programa de estúdio, eu era obrigado a pôr música. Era obrigado. Mas eu gosto do rádio para falar, para ouvir. Não é o caso aqui, porque não tem equipamento. Mas eu sou daquele que liga o rádio para ouvir a pessoa falar. Eu quero ouvir o que ele está me dizendo. Ele tem alguma coisa para me dizer, não é possível. Então, sempre que tenho oportunidade, eu estou ouvindo o rádio. Ou rádio secular, para ouvir o sujeito falar. Ou rádio cristão. Rádio cristão é difícil de ouvir, viu, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, é difícil. Porque ou a gente ouve propaganda de igreja, de denominação, ou a gente ouve o sujeito dizendo que tem uma palavra de Deus para você. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você fala, opa, palavra de Deus. Aí você vai ouvir, meu Deus, dá desespero. Dá desespero, porque não tem nada, não é aquilo que o sujeito está dizendo, que a Bíblia diz. Porque os pregadores de hoje, eles não pregam para convencer você do pecado, ou para conhecer os ouvintes, porque esta é a função do Evangelho: convencer o ouvinte do Evangelho que ele é um pecador
Quando eu estou aqui tentando te convencer que o trabalho não é meu, convencer ninguém. Meu trabalho é pregar, falando o pecado. Eu também estou sendo ministrado pelo Espírito Santo, porque eu também sou pecador. Mas ninguém fala do pecado. E Jesus foi enfático neste assunto de pecado, né? Se você for ler um pouco antes aqui, eu fiz questão de ler o versículo 19, porque Jesus falando, olha, você sabe os mandamentos, não pode matar, não pode roubar, não pode dar falso testemunho. Por quê? Porque aquele rapaz tinha vindo falar com Jesus, dizendo assim, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Imagina alguém chegando lá na igreja que você frequenta, ou que você é pastor, e pergunta para você o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Bom, os pregadores de hoje iam dizer o que para você? Olha, admita que você é pecador e aceite Jesus como seu salvador pessoal. Provavelmente é isso, né? Vá à igreja, pague os dízimos, tente ser bonzinho, pronto. Está tudo bem. Você já herdou a vida eterna. Mas a resposta de Jesus para aquele rapaz não foi essa, meu irmão, minha irmã. O que Jesus respondeu para ele? Você sabe os mandamentos. Não é isso que Jesus diz para ele? Sabes os mandamentos. Não mata, não rouba, não defrauda ninguém. E se você for em Mateus capítulo 19, versículo 17, nós estamos em Marcos. Você vai encontrar de novo essa coisa dos mandamentos. Mateus 19, 17. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Os mandamentos não são coisas obsoletas. Não, os mandamentos precisam ser guardados. Porque o mandamento está dentro de cada um de nós. E a lei, os mandamentos, isso que Jesus disse aqui é interessante, porque Jesus está dizendo para aquele sujeito, para aquele rapaz o seguinte, ó, você sabe tudo o que causa o pecado. Por causa disso que Jesus está citando os mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos existem para nos convencer que o contrário dos mandamentos são os pecados. Por que existem os mandamentos? Porque o contrário dos mandamentos são os pecados. Por causa disso que os mandamentos existem. Aí Jesus diz para aquele rapaz, olha, você quer mesmo seguir? Você conhece os mandamentos? Você deve estar dentro dos mandamentos, Jesus disse para ele. Então só te falta uma coisa. É claro que ele não estava dentro dos mandamentos. É claro que não. Mas Jesus, assim como o apóstolo Paulo, às vezes usa de uma ironia muito refinada. Aí Jesus diz assim para ele, olha, faz o seguinte, já que você está dentro dos mandamentos, vende tudo que você tem, dá aos pobres, então você não vai ter tesouro mais nenhum aqui na terra, mas você vai juntar um tesouro no céu. E aí você vem e me segue. Pronto, acabou a história de ser cristão aí. Encerrou-se aí. E hoje é exatamente o contrário. Hoje
As pessoas são ensinadas que elas devem dar o dízimo, dar oferta, porque aí elas podem cobrar a Deus. Que coisa interessante. Como é que vai dar dízimo, vai dar oferta para cobrar a Deus? Não tem cabimento, né, meu irmão? Né, minha irmã? Os mandamentos são para mostrar como nós somos pecadores. A igreja, as pregações em si, não é para ajeitar a sua vida. Não existe isso, meu irmão, minha irmã. Não é para ajeitar a sua vida, não é para arrumar a sua vida. Não, de jeito nenhum. A pregação é para mostrar para você que você precisa ter o temor de Deus, porque se você não tiver um temor de Deus, você vai passar pelo juízo final. E parece que todo mundo hoje resolve pregar que Deus é como se fosse o Senhor Deus, é como se ele fosse um Papai Noel. E a igreja é como se fosse uma dessas lojas que vendem chocolate aí, né? Aí você pode comprar tudo o que seu coração desejar. Você chega lá, compra um chocolate, aí você quer não sei o que, você compra. Parece que a igreja é isso, parece que a igreja existe para isso, para satisfazer as necessidades materiais. E as pessoas acreditaram, elas compraram bem esta ideia de satisfação das necessidades materiais. Tanto é que as campanhas, elas existem para quê? Para satisfazer as necessidades materiais das pessoas. Jesus é mostrado hoje por esses pregadores que dizem que tem uma palavra de Deus para você como uma pessoa boazinha, doce, amável, gentil. Eles mostram Jesus para você, meu irmão, minha irmã, como uma pessoa bobinha. Eles põem o nosso Senhor Jesus Cristo completamente inocente. Só falta eles dizerem: olha, você tem medo de Jesus? Não. Sabe por quê? Jesus não faz mal a uma mosca. Venha para Jesus do jeito que você está. Jesus é bonzinho. Jesus é bonzinho. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus não é Deus. Olha o que diz em Hebreus. Abre lá. Eu estou falando a maneira que eles apresentam Jesus para o público. E agora eu vou mostrar para você o que a Bíblia fala de Jesus. Jesus não é essa coisa, não é esse bonzinho, essa pessoa doce. Não é assim, não. Está errado. Isso não é bíblico. Abre aí Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como é que Jesus é gentil? Você cair na mão do Deus vivo, você está perdido, meu irmão. Mas isso já vem lá do Velho Testamento, lá do judaísmo. Provérbio 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje não é ensinado a ter temor de Deus. Se você, eu falo aqui toda hora, né? Mas no púlpito dessas igrejas, você não pode falar em tremer. Não, pastor, está errado, não é tremer, é temor. Não, é temor e tremor. Porque só se fala na longanimidade, né? Que Deus é muito bom,
que Deus é bonzinho. Abre aí. Deus é bom, claro que é bom. Mas Deus não é só bom. Não pode só exaltar a bondade de Deus quando a gente prega o Evangelho, porque o Evangelho tem que ser pregado em todo o seu escopo. Quer dizer, completo. Romanos capítulo 11, versículo 22. Quero convidar você para você ler a Bíblia. Se você fica aí ouvindo esses pregadores de fábulas, né? Tem até aquela canção que diz assim, pregador de rosas, né? Eu toco às vezes aqui na rádio web Graça e Paz. Pregue os espinhos também, porque dá a impressão que Deus só é bom. Romanos 11, 22, olha o que está escrito: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu não posso dizer só que Deus é bom. Eu tenho que dizer que Deus é severo. Eu tenho que dizer que cair na mão de Deus é um negócio terrível. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Olha, você dá o dízimo, saiba que você é pecador, viu? Mas saber só que é pecador não resolve nada. Nós temos que, primeiro, não precisa dar o dízimo, coisa nenhuma. Jesus nunca pediu dízimo para a igreja, não. E eles continuam pedindo. E tem gente que me ouve que continua dando. Eu não entendo. Nós temos que saber que nós somos pecadores porque há necessidade para o perdão do arrependimento. A necessidade de arrependimento é para o perdão. Então a gente está um calor aqui que vocês não fazem ideia. Então a gente tem a consciência que somos pecadores, nos arrependemos e recebemos o perdão. Lucas capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Olha só, irmãos. Por isso que eu acho engraçado esses pregadores falar, nós temos uma palavra de Deus para você. Olha aqui, presta atenção. Lucas 13, do 1 ao 5, eu vou ler. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha a necessidade do arrependimento. Nós temos necessidade de se arrepender para receber da graça de Deus. Senão, não tem. Não adianta só saber que é pecador. Nós temos que se arrepender. E isso são coisas que poucos gostam de ensinar. Não adianta dizer que tem uma palavra de Deus. Não adianta nada disso. Mas Jesus ensinava essas coisas. Será que esse pessoal que prega aí nos púlpitos, nos estádios, no rádio, na televisão, estão pregando aquilo que Jesus chamava Evangelho? Porque o Evangelho não é essa coisa aí, noite da cura.
Vem aqui que você vai ser curado. Noite de arruma emprego. Jesus não é agência de emprego. O evangelho que é pregado hoje é este evangelho que resolve os problemas das pessoas. Não, está errado. Está errado. Completamente errado. Jesus não é para arrumar emprego para ninguém, não. Arrumar emprego é problema seu. Hoje eu estava pensando algumas coisas. Quanta gente não estudou, não quis saber, pessoal da minha geração, e hoje não arruma emprego. Pessoa mal tem o segundo grau, vai arrumar que tipo de emprego? Mas esses pregadores dizem que Jesus vai fazer esses milagres e as pessoas acreditam. E para conseguirem esses milagres, elas dão até o que elas não têm. É isso que eles querem. Será que isso é evangelho? Você sabe, a gente vê aí, hoje nós vamos enfrentar o diabo, porque o diabo hoje vai cair por... Isso tudo é mentira. O diabo tem medo, você sabe do quê? Deixa eu te explicar isso. O diabo não tem medo de mim, o diabo não tem medo do pastor fulano de tal. O que o diabo tem medo é do sangue de Jesus. E não é você ficar clamando, o sangue de Jesus tem poder. Não é disso que o diabo tem medo. Não é de você clamar o sangue de Jesus. Tem gente que quando se fala em sangue, a pessoa já fica assustada, né? Mas o sangue de Jesus amedronta o diabo. Só o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. A única coisa que purifica uma alma enferma, não é um corpo enfermo, é uma alma enferma, e a alma está enferma sempre por causa do pecado, é o sangue de Jesus. É isso que a Bíblia diz, Mateus 26, 28. Vamos ler? Às vezes eu não leio aqui por causa do tempo, mas eu também acho que as pessoas não leem, não. Aí não adianta. Olha só, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Não é para arrumar emprego para ninguém, não é para pagar conta, não é para trazer o marido de volta. Parar com essa história, gente. O diabo tem medo, sim, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E não adianta você estar num problema, o sangue de Jesus, isso é bobagem. Porque o sangue de Jesus trata da alma, não trata dos seus problemas aqui no mundo dos vivos. Trata da pessoa no mundo espiritual, num mundo que nós não temos acesso. Mas ninguém prega sobre isso. O que eles pregam é que na hora do aperto, você grita, você clama o sangue de Jesus. É isso que é pregado. E as pessoas acreditam, porque fica o sangue de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Olha, ela apertou, eu grito, sangue de Jesus tem poder. Aí eles trocam, minha Nossa Senhora, meu São Benedito, meu Santo Antônio, pelo sangue de Jesus. Só trocou, mas é a mesma coisa. Do mesmo jeito que minha Nossa Senhora, meu sangue, o sangue de Jesus, meu São Benedito, meu Santo Antônio não vale nada, o sangue de Jesus clamado desta forma também não vale nada, porque não é uma palavra mágica. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o poder que ele tem e faz o diabo tremer, é que ele purifica uma alma enferma, uma alma doente, uma alma cancerosa, uma alma idética pelo pecado. Leia Mateus 26, 28, que eu acabei de ler aqui. Vou até ler de novo, porque o pessoal não lê. A gente se mata aqui para trazer as
as passagens para facilitar a vida, mas ninguém lê nada. Porque isto é o meu sangue, o sangue derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Não é o pastor Mário que é chato, que inventa, que fala mal das igrejas. Não, é as igrejas que não pregam o evangelho. E eu estou mostrando para você o que é evangelho. Tem gente que tem lá em casa, né? Um crucifixo, tem gente que anda com o crucifixo no pescoço. Ah, não, o diabo não me pega, olha aqui, olha aqui. Não é de ser bobo. A cruz de Jesus quer dizer o seguinte, abre aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. 1 Coríntios 2, 2. Isso quer dizer a cruz de Jesus. Não é o crucifixo no pescoço, não é a tatuagem do crucifixo aqui, não é. Não é o crucifixo lá em casa, não é o crucifixo na entrada da igreja, no consultório, não quer dizer nada, absolutamente nada. Olha o que quer dizer a cruz de Cristo. 1 Coríntios 2, 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Isso que é a cruz de Cristo. A cruz é vergonha. A cruz é abrir mão. Não é para que o diabo não toque em você. Porque hoje só se fala num Cristo que pode fazer tudo por você. Mas é um evangelho mentiroso. É um evangelho falso. Que esses homens e mulheres ficam pregando aí. É falso. É uma palavra de Deus para você, não é falso, o evangelho falso. Como é que é a palavra de Deus? É um evangelho moderno, é um evangelho sem pecado, é um evangelho sem inferno, é um evangelho sem cruz, é um evangelho que é centrado na pessoa. Você ouve o que eu estou falando? Ouça aí as programações de rádio, ouça as programações de televisão, ouve na sua igreja o que é pregado, se não é dirigido para você. Claro, é claro que é dirigido, mas o evangelho é dirigido para você saber que você é pecador, que você tem que se arrepender para ser salvo. Mas hoje não, hoje prega um evangelho totalmente oposto. É o evangelho que Jesus paga a dívida, Jesus só abençoa, ninguém precisa ter nada não, é só dar o dízimo e a oferta, Jesus faz tudo. Se eu falar para você que Jesus quer uma autonegação, Jesus quer que você negue a si próprio. Ai, pastor, mas eu quero tanto tal coisa. Então, Jesus quer que você negue isso. Jesus quer que você deixe de ser obstinado. Mas ele é o sonho, é o meu Deus, eu vou conseguir, porque em nome... Não, Jesus quer que você negue. Mas pastor, o que disse Paulo aqui? 1 Coríntios 2, 2, a cruz. A cruz é negação. Jesus negou-se a si próprio por cada um de nós. Hoje as pessoas, não, porque eu vou ser médico. Ah, eu vou ser médico, não vai ter jeito. Olha, eu vou, mas eu vou. Isso é obstinação. Jesus quer que você abra a mão. Ou quer que você se forme médico e vá trabalhar de graça. Primeira coisa que o sujeito se forma médico, ele já quer começar a ganhar dinheiro. Porque só rico, né? 99,99% das pessoas que estudam medicina são de família abastada. A cruz é isso, a cruz é negação. Não, porque eu quero ser modelo, pastor, é porque você... Não, mas Cristo quer que você negue isso. Isso é evangelho. Foi isso que Jesus falou pro moço rico lá. Ah, você sabe tudo, então você cumpre, né? Agora, negue a si mesmo, vende tudo que você tem e vem me seguir. Não foi isso que ele falou, Marcos 10, 19? Ah, né? Você conhece os mandamentos, depois você continua lendo o 20 e o 21. Jesus falando para ele, então agora você vende tudo isso
e vem seguir. Quer dizer, negue a si mesmo, então, agora. Isso é cristianismo, irmão, irmã. É isso. Cristianismo não é essa história dessas igrejas aí que vão no monte. É porque nós estamos... Eu estava ouvindo aí. Mas quanta bobagem. É porque nós estamos aqui no monte. É coisa maravilhosa o que Deus está fazendo. Deus não está fazendo nada. Porque é tudo mentira isso. Deus não compactua. Deus não participa dessa canastrice que esses homens fazem. Vocês querem ir no monte, vocês vão para o monte, fica no monte, vocês já são um monte. Entendeu, né? Nós temos que levar para os nossos irmãos e irmãs os terrores do inferno. Os terrores, as pessoas têm que saber que aqueles que forem para o inferno... E quando eu falo de inferno, sempre tem um que escreve depois para mim: pastor, eu já estou enjoado de ouvir sobre inferno, fogo, enxofre. Eu falo: quando você ouviu isso e não fui eu que preguei? Pouquíssimas pessoas pregam sobre o inferno. Já saiu de moda. Saiu de moda. Não, pastor, mas o senhor precisa entender. O senhor é muito duro. Eu sou duro? O que eu tenho que entender? Que essas pessoas que são pecadoras são pessoas infelizes, que foram levadas para o mau caminho. Não está certo, pastor? Não está certo, não. Está errado. Não está certo. A Bíblia não tem nenhum tipo de dó, de pena dos pecadores. Você está errado. Onde você tirou isso? A Bíblia diz que aqueles que são pecadores são rebeldes e desonram o Deus vivo, ofendem o Deus vivo. Você está lendo outra Bíblia. Não são infelizes, não são coitadinhos, não. Você não conhece a Bíblia. E a pessoa fica brava comigo: como eu não conheço a Bíblia? Eu sou professor da escola. Você pode ser professor de onde você quiser, mas você não conhece a Bíblia. Tem pena dos alunos que aprendem de você. Que você vem dizer para mim que os pecadores são coitadinhos? Da onde você tirou isso? Leia João 8,44. Leia 1 Coríntios 6,9. Leia Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 13. Leia 2 Pedro capítulo 2, versículos do 12 ao 19. Os pecadores não têm nem direito de falarem o nome de Deus. Não sou eu, é a Bíblia que diz isso. Deus não tem dó de pecador nenhum, não. Você está enganado. Você está inventando um evangelho por causa disso que... Por que a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, a Bíblia falando dela mesma, né? Que ela é uma espada de 2 gumes. Por que fala isso? Porque ela corta. Ela corta para melhorar aquele que é salvo, e ela corta aquele que não é salvo também. Sabe, né? 2 gumes, né? Um gume aqui, corta aqui, corta aqui. Onde você tirou isso? Que pecador não teve oportunidade na vida. Tá bom, é esse o evangelho que você está aprendendo dentro dessas denominações de Araque, essas denominações de faz de conta, que só vivem fazendo campanha, só vivem indo num monte, enquanto a própria Bíblia diz: você quer orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Ou não? Ou não é isso? Nós não temos direito, irmã, nós, cristãos verdadeiros, não temos o direito de tirar qualquer coisa da Bíblia
coisas que Jesus dava a maior importância na pregação dele. E nós criamos um evangelho que só abençoa. O evangelho é para abençoar, não, pastor, o evangelho é para abençoar, não, o evangelho é para você saber que você é pecador. E que se você não se arrepender e não buscar o perdão de Deus, você está condenado ao fogo eterno do inferno. Isso é evangelho. Isto é evangelho, meu irmão. Evangelho não é para você, olha, eu estou agora com um noivo, então eu quero casar, pastor, o senhor ora para dar tudo certo. Eu não oro nada para dar tudo certo. Porque não vai adiantar orar para dar tudo certo se esta pessoa não é a pessoa ideal para você, e se você não é a pessoa ideal para ela também. Porque pode ser que você não seja a pessoa ideal para ela. Eu não vou esse tipo de oração. Tem pessoas que querem dirigir a nossa oração. Olha, pastor, você ora. Não, eu oro do jeito que eu quiser. E a minha oração é sempre para buscar a vontade de Deus, para Deus me dar graça. Se eu oro por alguém, né? Estava orando por um menino lá do Mato Grosso que estava sequestrado. E os sequestradores estavam pedindo um valor de, se eu não me engano, era 400 mil reais. Né? O irmão está aí me ouvindo. Orei do meu jeito para Deus. Ainda fiz uma pergunta para o irmão não respondeu para mim. Mas orei, graças a Deus, compaixão, misericórdia de Deus, a criança está de volta. Não sei se pagou, se não pagou, não me deram a resposta da pergunta que eu fiz. Mas eu orei do meu jeito. Ninguém vai dirigir a minha oração. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não pela pessoa. Ô pastor, o senhor ora para dar tudo certo na viagem? Não oro nem para minha viagem dar tudo certo. Eu quero que Deus me mostre as coisas. Eu quero que Deus me sustente nos momentos que eu preciso de ser sustentado. Eu quero que Deus me mostre qual é a vontade boa, santa e agradável dele. Não o que é bom para mim, ou o que eu acho que é bom para mim. Né? Então a gente não pode retirar do Evangelho aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo dava maior importância. E nós temos que ser santo para agradar a Deus. Não tem que ser bonzinho. Tem que ser santo, não é isso que a Bíblia diz? É isso ou não é? Sede, pois, perfeitos como, né? Sede, pois, santos ou perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. E nós só conseguimos, ninguém consegue a perfeição de hoje para amanhã. A perfeição é todos os dias. É deixar Deus trabalhar em nós. Né? Quando você manda reformar uma casa, chegam lá os pedreiros, o que eles fazem? Eles vão arrebentando, não é? Muitas vezes Deus arrebenta um monte de coisa na nossa vida para poder fazer uma reforma na gente. E o Evangelho precisa ser pregado do jeito que Jesus pregou. Não adianta falar que nem o outro, porque eu prego o Evangelho como, né, xarope aí, né? Eu já falei quando ele chegou aqui que ia começar o negócio da gruta, já começou, daqui a pouco é o cimento ungido, pode esperar. Né? Eu prego o Evangelho do jeito que os apóstolos, ninguém prega coisa nenhuma, apóstolo nenhum pregava esse monte de mentira que você prega. Mentiroso, hipócrita. Bom, que Deus tenha compaixão de nós, porque os dias estão ruins e vão ficar piores. Oh Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a conhecermos o verdadeiro Evangelho, a pregarmos o Evangelho. Né? Porque quem pregou o Evangelho,
Entenda isso, irmão. Vou ter que abrir um parênteses aqui na minha oração para você entender. Dizer que pregava o Evangelho do jeito que os apóstolos pregavam é ser completamente ignorante. Porque apóstolo, quem pregava o Evangelho era Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. São fundamentados nas palavras de Jesus. Daí para frente não é evangelho, são as cartas pastorais. Né? Então, só para dizer que pregava o Evangelho do jeito que os apóstolos pregavam, então não pregava o Evangelho. Porque quem pregou o Evangelho foi Jesus. Os apóstolos pregavam o Evangelho até começarem a escrever as suas cartas, que não são evangelhos, são cartas. Nos ajude, ó Pai querido, a entender, a compreender e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sustenta-nos, ó Pai, precisamos da Tua sustentação. Esta é a minha oração de agradecimento. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.